Para quem ligou agora, um outro assunto que nós vamos estar comentando hoje é sobre a síndrome de Burnout. E a chamada, inclusive, sobre o texto é muito interessante. Exaustão e esgotamento emocional no trabalho? Isso pode ter nome. Síndrome de Burnout. Quem é que hoje trabalha em educação, em escola, centro de educação infantil, principalmente os funcionários de apoio administrativo, que ficam 8 horas por dia, 9, porque muitos são cobrados, obrigados a tirar o horário de almoço, então 9 horas por dia. Vamos ver os sintomas, gente, ver se vocês se encaixam em alguns deles. Aí diz aqui assim, a síndrome de Burnout é caracterizada pelos seguintes componentes: exaustão e esgotamento emocional, perda do interesse pela atividade do trabalho, diminuição da realização pessoal e despersonalização, fatores que culminam na perda de expectativas e falta de entusiasmo pela vida, provocando alterações comportamentais como agressividade, isolamento, redução de recursos emocionais para lidar com situações estressantes, perda na capacidade de sensibilização, ausência de interesse. Tais quais? Vê para nós os sintomas, Franci. Tais quais? Dores de cabeça, cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, dores musculares, tonturas, tremores, problemas digestivos, falta de ar, fadiga, oscilações de humor, alterações do sono, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. Olha, gente, só desses aqui que a França acabou de ler, as pessoas que nos procuram lá tem pelo menos 4 ou 5 desses cada pessoa, não é não, França? É assustador, fala né? aqui, ó, parece que eu estou vendo as pessoas conversando com a gente. Problema digestivo, todo mundo reclamando, todo mundo com gastrite, úlcera, fadiga. Você chega no centro de educação infantil, as pessoas estão com aquela aparência de cansado mesmo, a cozinheira, né, com aquele ar de fadiga. O pessoal reclama de alteração do sono. Então, gente, é uma pesquisa séria, né? Essa síndrome de Burnout não é malandragem, né? Não. Porque tem muitos desses sintomas aqui que as pessoas às vezes gostam de classificar como malandragem, né? Exatamente. A pessoa é malandra, preguiça, né? A pessoa não quer trabalhar, né? Só que não é por aí, gente. As pessoas não estão ficando doentes na educação porque são malandras ou porque querem parar de trabalhar, não. Isso é um desgaste da nossa profissão, que tem que ser encarado com muita seriedade. E a gente faz mais uma vez um apelo à prefeitura, ao governo, ao prefeito Rubens Bom Tempo. O setor de saúde do trabalhador tem que ser restaurado. Nós precisamos, sim, de um assistente social naquele setor. Nós precisamos de mais médicos naquele setor. Não é possível você delegar esse tipo de atendimento lá, de junta médica, a um médico só. Isso não existe, gente. Né? Doutor Hélio é uma pessoa competente, sempre trabalha há muitos anos na saúde do trabalhador, mas muitos anos mesmo. Então, não é justo também que fique sobre a guarda dele, sobre os ombros dele, toda essa pressão do mundo atual, das doenças atuais. É óbvio que o número de pessoas gerando licença hoje, França, é muito maior, não é? É muito maior. E a gente pede do poder público sensibilidade. Sensibilidade de estar vendo o que esse servidor está passando hoje. Porque é muito difícil quando o servidor chega com um atestado de 15 ou 10 dias, porque é o que está acontecendo, não é 1, 2 dias, não. E esse atestado é cortado pela metade. Se o médico deu 10 dias, a saúde do trabalhador vai dar 5. Por quê? Será que esse médico que está atendendo esse servidor, ele está ali de brincadeira? Ele não faz as coisas sério? Faz sim. Nós precisamos de sensibilidade, de sensibilizar o setor público, porque esse educador, ele lida com gente. Nós nunca vamos nos cansar de dizer que o nosso público-alvo são pessoas. Nós lidamos com pessoas todos os dias. E precisa estar sensível com essa situação, porque na realidade, quantos hoje estão sofrendo dessa síndrome? Será que alguém já se perguntou? Porque não é manha, né? Não pode ser manha. Muita gente está sofrendo de síndrome de Burnout e nem sabe.
E aqui eles colocam as principais fontes para você desenvolver essa síndrome, é o excesso de burocracia do dia a dia, seguido pela grande quantidade de tempo dispensado ao trabalho e medo de instabilidade financeira. Quem é que não tem medo de instabilidade financeira no trabalho hoje? Todo mundo, né? Grande tempo. Pessoa que trabalha 45 horas, fica 45 horas dentro de um centro de educação infantil, dentro de uma escola, tem tempo para qualquer outra coisa na vida? Não tem. Não tem. Não tem. Então, quando a gente defende a redução para 30 horas, gente, não é brincadeira, volto a falar, não é porque as pessoas são preguiçosas, é porque as pessoas precisam de qualidade no seu trabalho. Se não tiver qualidade no trabalho, a pessoa fica doente e aí não tem trabalho. É isso que os governos precisam entender. Se as pessoas não tiverem condições adequadas de trabalho, elas vão deixar o trabalho cada vez mais cedo, cada vez por períodos maiores. As primeiras licenças serão de 1 semana, 15 dias, dali 2 meses, 6 meses, e há, inclusive, pessoas que vão ficar sem condição de retornar à sua função, que é o que tem acontecido muitas vezes, e tem um nome para isso, né, França? Quando a pessoa não pode mais voltar à sua função, ela acaba sendo o quê? Nossa, essa pessoa, ela fica jogada, ela fica licenciada e ela pode, inclusive, se aposentar por invalidez. Mas não é por aí, né? E elas acabam sendo readaptadas também, né? Porque a readaptação ela é feita anteriormente, né, antes do nosso Estatuto de 2012, o servidor ele ficava durante 2 anos nessa situação de desvio de função, readaptação, e logo depois desses 2 anos, quando não havia necessidade, como não tinha condições de voltar ao trabalho, essa pessoa era readaptada de função direto. Então, são coisas assim que acham que resolvem, mas não resolvem. Por quê? Porque hoje uma pessoa, quando ela está readaptada, ela não tem condições, de assumir uma função. Porque ela assumiu uma função a qual ela não fez concurso, também não é legal. Essa pessoa ela tem que estar cuidada, fazer coisas de que, de repente, o estado físico dela suporte, mas não como está acontecendo hoje. Porque muitos dos nossos servidores que estão readaptados de função, eles estão readaptados, mas estão indo para uma outra função que está acarretando prejuízo maior à saúde. Sim. E não é por aí, né? Então, esse caso acontece não só com os trabalhadores administrativos, de 40 horas, que acabam fazendo 45, mas também com os professores, que já deveriam estar, desde o ano de 2009, cumprindo uma carga horária menor. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, professor deve ser vagabundo, né? Porque só quer ficar 12 aulas. Gente, 12 aulas, ele fica ali com as crianças. Agora, as coisas aparecem prontas do nada, as aulas são planejadas do nada, a gente chega na internet e copia. Não, gente. Não é assim. Cada turma tem que ter um planejamento especial. Eu não posso chegar, as pessoas às vezes não sabem disso, né? A gente acha que todo mundo sabe e às vezes não sabe. Os professores não dão a mesma aula para todas as turmas. Não é uma coisinha pronta que você vai e passa em todas as turmas igual, não. Para cada turma, você vai precisar de um planejamento para aquele grupo que você está lidando. Tem turmas que estão com um nível de compreensão mais adiantado, turmas que precisam de outro tipo de trabalho para poder avançar. Então, o professor tem que ter um tempo para preparar as suas atividades. Aí ele preparou as atividades, tá? Deu a aula dele lá. Depois da aula, gente, tem toda uma atividade de correção, né? Preparação de provas, correção de provas e de trabalhos, porque também tem gente que deve achar que a gente recolhe aquele monte de trabalho e que ninguém mais lê aquilo. Não. Você vai ter que corrigir todos aqueles trabalhos. Então, professores de língua portuguesa, de história, matemática, geografia, todo mundo passa um monte de trabalho e tem um trabalho enorme para fazer as correções. Claro que isso não vai ser feito no tempo que ele está em sala, né? Esse trabalho todo acaba sendo feito em casa, porque a maioria das escolas também não dispõe de local adequado para isso. Então, não adianta querer dizer que a hora de planejamento tem que ser cumprida na escola. Poderia até ser cumprida na escola se a escola tivesse condições físicas para isso. Tivesse computador para todo mundo, né, França? Exato. Tivesse material. Uma sala de leitura adequada, uma sala de informática adequada, porque o professor não faz só isso. O professor, inclusive, ele, no início da sua aula, ele leva um bom tempo para manter a disciplina da sua sala, porque hoje isso acontece.
antes dele começar a aula, porque a aula 50 minutos, não pense que o professor chega dentro de sala e começa imediatamente a dar sua aula. Não. Ele tem que ter um tempo para colocar cada um no seu lugar e poder compreender que aquele ambiente é para se instruir. Sim. E hoje a indisciplina está muito grande. Também. Então, isso também acarreta o que o professor? Um desgaste emocional já de início. Franci, você tirou as palavras da minha boca. É um desgaste. Eu ia falar, esse desgaste não está sendo só do professor. Não. Está sendo do inspetor de disciplina, exatamente. do porteiro, do zelador, da cozinheira. Porque o aluno, gente, quando ele é indisciplinado, quando ele apresenta esse problema de comportamento, não é só dentro de sala, não. Não. É com todo mundo que trabalha na escola. Então, hoje, a coisa mais fácil do mundo é você ver as pessoas estressadas. É por isso que nós precisamos de trabalho socioeducativo virado para o pedagógico, do momento que o aluno entra na escola ao momento que ele sai. Eles não podem ficar ociosos, eles precisam ter pessoas ali dentro com um tratamento adequado, preparadas para estar lidando com isso. E falta realmente um bom acompanhamento, inclusive da própria Secretaria de Educação, porque o mundo mudou, as coisas mudam muito rápido. E hoje, nossos adolescentes, nossas crianças, eles estão aí com a máquina da internet na mão. Então, eles são, sim, bem informados e precisam estar num ambiente não maçante nem cansativo, mas que dê para interagir ao ponto desse aluno chegar em sala de aula e o professor também poder dar uma aula de acordo e de qualidade, com tranquilidade. Nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos.